amigas, olá amigos, um abraço do professor Daniel Silva. Vamos falar hoje um pouco sobre democracia, ditadura, política e um pouco do contexto brasileiro. A gente vai analisar do ponto de vista filosófico, do ponto de vista político, para que a gente compreenda bem, né, os caminhos, os percursos que a gente tem do Brasil no século XX, né? Para começar, a gente deve pensar um pouco na palavra democracia. É uma palavra extremamente importante, né? Porque é uma palavra que leva em conta, né, a participação de todas as pessoas na vida pública de um determinado lugar. Pode ser uma cidade, um estado nacional, ou seja, um país, né? É uma expressão bastante antiga, que tem um conceito histórico no mundo antigo e que foi se aperfeiçoando, foi evoluindo ao passar do tempo e hoje carece muito de que a gente pense sobre isso, né? É um tema controverso. Primeira vez que ele foi usado foi mais ou menos 2.500 anos atrás. E foi usado num contexto onde a palavra demos significava povo, mas é como se fosse um agrupado de pessoas que tinha direito de participação política. Não era uma expressão abrangente como a gente tem na atualidade, né? Existem discordâncias sobre o conteúdo, né? Alguns colocam que é o poder do povo, outros colocam que é o direito das pessoas votarem, mas a gente vai perceber que a democracia ela é uma expressão que está sempre em construção e reconstrução. E é muito necessário que a gente reflita sobre ela, para que a gente possa perceber que é muito importante a gente manter, né, a visão atual de democracia e aplicá-la, colocá-la em prática, né? Democracia, como a gente pode ver aqui no conceito, né, caracteriza-se pelo poder exercido pelo povo, né? Fundamentado na soberania do povo, na organização estrutural e no funcionamento organizado e harmônico do Estado, né? A vontade popular define as autoridades, as competências e as responsabilidades atribuídas ao Estado. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. A visão de democracia na Grécia Antiga, por exemplo, era de que somente os homens que fossem nascidos na cidade, que tivessem direito à cidadania, só eles poderiam participar, né? Mulheres estavam fora, menores de idade estavam fora, estrangeiros e também escravos, né? A democracia grega foi a primeira. Depois disso, somente lá por volta do século XVIII, ou seja, 250 anos atrás, mais ou menos, é que se começou a falar novamente em democracia. E mesmo assim, ainda de maneira restrita. A primeira democracia moderna, ou seja, depois da Grécia Antiga, passou-se toda a Idade Média e boa parte da Idade Moderna, né, até que se chegasse um novo exemplo, né, foi nos Estados Unidos, com a independência dos Estados Unidos em 1776. Acontece que, novamente, era um conteúdo restrito, né? Só os homens podiam participar, as mulheres não tinham direito de voto. Aliás, as mulheres nos Estados Unidos só passam a votar no século XX, ali por volta de 1920 aproximadamente, né? Continuava a haver escravidão nos Estados Unidos, outro erro, né? Mas dessa experiência dos Estados Unidos, depois da experiência da Inglaterra, depois da experiência francesa, então foi havendo a evolução desse conceito até chegar no que a gente pensa hoje, né? A democracia que deve ser vista como a materialização das escolhas feitas pelo povo quanto à realização das funções do Estado, né? Passando obrigatoriamente pelo povo. E aí é necessário que a gente saiba disso para perceber que quando um grupo toma para si o poder e resolve governar para seus interesses, isso deixa de ser uma democracia e vai se transformando numa ditadura. E toda ditadura é escravidão do povo. Bom, o que é uma ditadura? Podemos dizer que uma ditadura, né, tem como base, tem como principal elemento, né,
O fato de uma pessoa ou um grupo controlar todos os poderes. E quando eu falo todos os poderes, eu falo dos poderes do Estado. Lá no século XVIII, o pensador francês Barão de Montesquieu entendeu que o poder do Estado deveria ser dividido para que ele não ficasse concentrado. E aí ele pensou nessa divisão dos poderes em três. O executivo, que é o que a gente chama de governo, o legislativo, que é o parlamento, numa cidade é a Câmara de Vereadores, no caso brasileiro, o Congresso Nacional, né, com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, e o poder judiciário, tá certo? Então, numa ditadura, uma pessoa ou um grupo controla todos os poderes e passa a exercê-los a partir dos interesses próprios e não do interesse coletivo, né? Além do mais, a gente pode perceber que quase sempre é o executivo que está controlando os outros poderes. No caso brasileiro, nós temos duas experiências ditatoriais. Nós temos a ditadura de Vargas, de 1937 a 1945, e temos a ditadura civil-militar. Civil-militar, é bom enfocar isso. Não eram só os militares que eram ditadores, havia participação civil, né? E era o controle do executivo sobre os outros poderes, né? Quase sempre surge a partir de um golpe, né? Então as ditaduras são golpistas, ou seja, elas rompem com a normalidade institucional, rompem com a estabilidade, né? O poder deixa de emanar do povo e passa a vir de um indivíduo ou de um grupo. E isso é extremamente perigoso, por mais que algumas pessoas sejam simpatizantes, né? Bom, a democracia ateniense, como eu já falei para vocês, era uma democracia excludente, contemplando apenas homens, né? Cidadãos maiores de idade, livres. É, portanto, uma democracia restrita. Mas ela tinha uma vantagem, minha gente. Era uma democracia direta. As pessoas se reuniam em Atenas, né? Os que tinham o direito de participação eram em número de 500 pessoas e eles podiam dar suas opiniões. Qualquer um deles poderia colocar suas intenções, inclusive um cidadão ateniense que chegou a ser governante, chamado de Clístenes, criou um negócio bem interessante, que é bom a gente refletir. Ele criou o salário, um pagamento para os membros da Assembleia. Aí você diz, poxa, Daniel, mas era para os políticos não receberem dinheiro. Pois é, gente, eu discordo disso daí. Eu penso que os políticos devem ganhar dinheiro, mas não tanto quanto ganham. Eles devem ganhar um dinheiro para se manter enquanto estão trabalhando para o povo. O problema é que a classe política brasileira tem privilégios demais, tem dinheiro demais e nosso povo vive à míngua. Mas por que Clístenes criou esse pagamento? Ora, ele entendeu que se qualquer pessoa pode participar da política, aquela que for pobre ou vai para a Assembleia ou vai trabalhar. Se ele for para a Assembleia, não vai trabalhar, não vai receber dinheiro. Então, Clístenes entendeu que o Estado deveria pagar enquanto o político estivesse exercendo a sua função para que ele pudesse trabalhar para o povo. E era um pagamento módico, pequeno, para que ele pudesse garantir sua sobrevivência. Ou seja, um político brasileiro era para ganhar feito um trabalhador brasileiro, né? Bom, é um modelo que é sempre falado, esse da democracia ateniense, que ele tem as suas vantagens e tem as desvantagens. Mas é bom a gente entender que durante a história, né, cada sociedade vai fazendo suas mudanças. As pessoas não compreendiam, até o século XVIII, por exemplo, as pessoas não compreendiam a ideia de que todas as pessoas eram iguais, todo mundo era igual, todo mundo tinha liberdade, todo mundo tinha direito de participação. As pessoas entendiam que havia divisões sociais e que essas divisões eram legitimadas, né? Foi a partir do movimento iluminista no século XVIII, né, que as pessoas passaram a compreender que elas são iguais,
que elas são livres e que, portanto, todo mundo deveria ter direito de participação. Isso fez com que algumas experiências fossem colocadas em prática, como eu já citei para vocês, a experiência nos Estados Unidos, a experiência na Europa Ocidental, como Inglaterra, como França, depois a Alemanha, né? E principalmente no século XX, nós temos a evolução, né? Vale lembrar para vocês que o século XX trouxe para a humanidade diversos problemas, trouxe guerras, trouxe a bipolarização da Guerra Fria, né? Mas trouxe também aspectos positivos. E um deles, que eu colocaria para vocês, foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Gente, prestem atenção agora, mais do que a qualquer coisa que eu já disse. Quando se falar de direitos humanos, por favor, não vá pensar que se restringe às pessoas que vão defender os detentos na prisão, que é um direito também. Não restrinja a isso. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala de diversos direitos que a gente tem, né, compilados, unificados, né, nessa declaração que conta com 30 princípios. Por exemplo, você é dono dos seus bens. Isso é um direito humano. Você é dono da sua vida. Isso é um direito humano. Portanto, a polícia serve para proteger o seu direito à propriedade, o seu direito à vida. Você tem direito à liberdade, mas a sua liberdade precisa respeitar a liberdade das outras pessoas. Então você é livre para ouvir a música que quiser, mas você tem a obrigação de respeitar o direito ao silêncio que as outras pessoas possuem. Ora, se você tem o direito de trabalhar e tem o direito de receber o seu salário e você tem outros direitos trabalhistas, sabe quem é que luta por você? O sindicato da sua categoria. Portanto, um sindicato é um órgão de direitos humanos. Você tem direito à religião, você tem direito à sua escolha religiosa. Portanto, quando você vai à igreja, ou vai ao encontro espírita, ou vai ao encontro dos povos dos terreiros, no candomblé, da umbanda, você está exercendo o seu direito. E o direito é individual. Você é que escolhe. Você escolhe sua religião. Você não pode escolher a religião das outras pessoas. Você não pode, inclusive, condenar a religião dos outros, porque isso é intolerância e isso é crime. E antes de tudo, isso é um desrespeito às outras pessoas, né? Na Declaração dos Direitos Humanos, vocês podem colocar a Declaração Universal dos Direitos Humanos na internet e vocês vão encontrar vídeos explicando o que são, bem como os 30 princípios, né? E esses 30 princípios, eu diria para vocês que devem se constituir do nosso livro sagrado da democracia. Além das constituições, ou seja, das leis de cada país, a gente deve mirar essa declaração. Se todo mundo conhecesse essa declaração, se todo mundo levasse em conta essa declaração, a gente teria, de certeza, uma sociedade mais harmoniosa. Se eu tenho direitos, alguém tem deveres. Se alguém tem direitos, eu tenho deveres. Se todo mundo reivindicar os direitos, mas também respeitar os direitos dos outros, nós teremos uma vida bem melhor, né? Portanto, para a gente construir a democracia, a gente precisa, né, de que a gente tenha o conhecimento sobre os direitos, né, mas que a gente tenha também a participação, né? Com relação aos direitos, quais são os direitos que a gente tem? Né? Os teóricos do direito, eu citei dois aqui, eu citei o Elcio Dallari, eu citei o Darcy Azambuja, que são teóricos bastante conhecidos, né? O Darcy Azambuja, mais antigo, inclusive, escreveu um livro principal dele na década de 40, dentro de uma ditadura ele estava escrevendo sobre democracia, só para vocês perceberem, né? Dentre os direitos que a gente tem 3 conjuntos de direitos.
os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Quais são os direitos civis? Como vocês podem observar, nós temos o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade e o direito à propriedade. Quem pensou nesses direitos e começou a falar sobre eles primeiro foi um iluminista inglês chamado de John Locke. E John Locke dizia que a função do Estado, ou seja, a função do governo, era garantir que os direitos civis dos indivíduos fossem respeitados. E quando esse Estado não estivesse garantindo esses direitos, o povo tinha o direito de se rebelar, derrubar esse governo e colocar um que fosse garantir os seus direitos. Portanto, não é o governo que manda no povo, é o povo que tem autoridade sobre o governo. Quando a gente tomar consciência disso, nossa sociedade vai melhorar, eu tenho certeza. Portanto, foi o John Locke a primeira pessoa, nos tempos recentes, a defender o que a gente chama de desobediência civil. Ora, o governo tem que servir ao povo e não o inverso, né? Nós temos os direitos políticos, que é o direito de votar, é o direito de ser votado, é o direito de ser reconhecido como cidadão com direitos inalienáveis, ou seja, que não podem ser tirados de nós, né? E todos temos direito a uma pátria também. E por fim, nós temos direitos sociais. Nós temos direito à alimentação, ao vestuário, à habitação, à educação, saúde, segurança, transporte, lazer, trabalho. Gente, quando vocês forem votar esse ano, pensem bem quem vocês vão votar. Votem naquele político que vai garantir, com a sua função, que o povo seja respeitado nos seus direitos todos, certo? Portanto, a gente deve associar a política com a sociedade, a política com a cidadania, ok? Por fim, se todos nós temos esses direitos garantidos, se todos vivemos em uma democracia, portanto, nós devemos viver com a ideia de fraternidade e de solidariedade entre os seres humanos, né? Bom, vamos para o exemplo da política brasileira agora, né? O Brasil tem um processo de exclusão histórica muito grande, né? Por exemplo, durante o Brasil colônia, escravidão de africanos, escravidão de indígenas, falta de distribuição de terra, falta de distribuição de renda. Quando o Brasil ficou independente, tivemos um movimento que foi elitista e que não fez muitas mudanças. Por exemplo, não houve reforma agrária. Vocês já pararam para pensar nisso? O Brasil é o 5º maior país do mundo, mas tem uma das maiores concentrações fundiárias. A prova é tanta de que quase 90% da população brasileira mora nas cidades, porque o campo já não pertence mais às pessoas. O campo pertence a empresas, pertence a indivíduos que concentram a renda. E isso vem de muito tempo e isso precisaria ser modificado. Quando o Brasil torna-se império, com a independência, mantém-se a escravidão também, mantém-se a exclusão social. Aí vem a proclamação da República, em 1889. Novamente um movimento elitista que não fez grandes modificações. Isso não significa que o povo não faça movimentos, não faça reivindicações. Mas significa que, durante a maior parte, o Estado brasileiro, a política brasileira é controlada por poucos para poucos, né? Durante o século XX, diversos golpes. Se a gente for observar, a gente tem um monte de quebras, né, na nossa estabilidade, né? Para vocês terem ideia, a proclamação da República foi um golpe. Em 1930, Revolução de 30, um golpe contra Washington Luiz e contra o vencedor das eleições de 1930, o Júlio Prestes. Em 37, Getúlio Vargas dá mais um golpe, é o golpe do Estado Novo.
Em 45, Vargas, que era ditador, é derrubado. Mais um golpe, né? Na década de 50, nas eleições de Vargas, no segundo período Vargas, Carlos Lacerda, da UDN, jornalista, extremamente conservador, e aí ele coloca: Getúlio não pode vencer, não pode ser candidato. Se for candidato, não pode ganhar. Se ganhar, não pode assumir. Por que não? Se a eleição é feita pelo povo, se o poder emana do povo, né? Em 54, Vargas se suicida. Entre 54 e 56, o Brasil tem 3 presidentes. Olha só que coisa complicada. Em menos de 2 anos, 3 presidentes. Em 61, Jânio renuncia, né? Foi eleito, renunciou no mês de agosto, tentando trazer o povo para o seu lado. Não houve. Se ele renunciou, o vice deveria assumir, e era João Goulart, e não permitem que Jango assuma com plenos poderes. Ele termina ficando um presidente, né? Mas havendo um primeiro-ministro, né? E depois vem o golpe militar, né? Depois disso, em 85, né, as eleições que nós tivemos não foram diretas, foram indiretas. Tancredo morreu, Sarney assumiu, né? Depois disso tem o impeachment de Fernando Collor, depois tem o impeachment de Dilma em 16, ou seja, a nossa história é uma história repleta de descontinuidades. Por quê? Porque a gente não tem a nossa cidadania preparada, a gente não tem a nossa cidadania organizada. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso, em primeiro lugar, tomando consciência do que é a cidadania. Cidadania é o indivíduo se entender como alguém que é portador de direitos, como alguém que é também obrigado a respeitar o direito dos outros. E quando a gente toma consciência de que existem os elementos que são individuais e que são da minha escolha, e existem os elementos coletivos. Por exemplo, a religião, para mim, quem escolhe sou eu. A minha orientação, a minha condição de sexualidade, quem escolhe sou eu. Não são os outros que vão escolher para mim. Os meus gostos culturais, as músicas que eu gosto, as novelas, os filmes, os clubes de futebol, enfim, são escolhas minhas, particulares. Mas existem as escolhas coletivas. E essas escolhas devem ser feitas por todos, levando-se em conta que quem é eleito vai governar para todos e não para alguns. Por isso que existem também as leis, para ajudar a harmonizar a convivência da sociedade. Mas essas leis precisam ser levadas a cabo, né, a partir da compreensão de que todas as pessoas têm direitos, de que todas as pessoas têm deveres. Quem é que ajuda a formar isso? As escolas. A educação é um elemento extremamente importante para uma sociedade. Percebam que quanto mais as escolas evoluíram, mais as democracias evoluíram. Mas não é só a escola, não. A mídia tem um papel muito importante. A mídia deve conduzir as pessoas para a democracia e não para os interesses de pequenos grupos. Nós temos também as religiões, que são importantes para mostrar para as pessoas que elas têm o seu direito, as suas escolhas, a sua ligação com o sagrado, mas é também necessário que as religiões fomentem, ajudem a que as pessoas sejam solidárias umas às outras, que pratiquem a fraternidade, que se respeitem, que cada um escolha a sua religião e saiba respeitar a religião das outras pessoas. Mas também a classe política é importante. E aí, nesse ponto, eu volto a falar para vocês. É muito importante a sua escolha política. É uma escolha que deve ser feita para quem trabalha para todos e não para alguns. Mesmo que às vezes você não concorde com a decisão que foi tomada, né? Muitas vezes, por exemplo, uma pessoa é conservadora e não concorda com uma medida progressista de um político. Mas o político deve governar para todos, deve pensar em todos e não apenas em alguns setores.
Ah, Daniel, mas se eu sou conservador, eu quero que a sociedade seja conservadora. Você tem que dar o direito à sociedade de que ela faça suas escolhas. Você faz as suas escolhas para você. Quanto mais a gente perceber que a gente tem direitos, mas a gente tem os deveres, principalmente de respeitar os outros, de respeitar os direitos dos outros, a gente vai evoluir melhor. Ok, gente? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.